Rio de Janeiro, Rua Barão da Torre, número 101. Iniciando nesse momento a aferição do mobiliário deixado, ou seja, da carcaça de mobiliário deixado por prestador de serviço, que abandonou o serviço sem fazer a conclusão do mesmo. Observando a frente das portas, já no primeiro armário, o distanciamento entre as portas não é o mesmo. A ausência de acabamento superior, desnivelamento lateral, desnivelamento horizontal, perfis sem acabamento e machucados, com partes descolando do revestimento. A porta, quando abre, ela raspa o revestimento, ou seja, não houve regulagem. Isso também denota em danos decorrentes da falha de instalação. Parafusos jampeados, não foram colocados de forma linear, correta. Observe o espaçamento desse acabamento para esse acabamento, a diferença. O móvel já com vários danos. O fundo, além de ter brechas, a forma de fixação da mesma torna seu improviso e diminui a seção interna do mobiliário. As perfurações erradas foram tampadas, improvisadas, mais danos e manchas. Base desnivelada. Se repetindo o mesmo dano em todos os mobiliários, ou seja, o fundo, uma parte está colada, outra hora não está, mostrando o empeno e também a falta de acabamento nas peças, sendo constatada a diferença de tipos de parafusos, além das rebarbas e não encaixe correto do perfil, ou seja, ele está enjambrado. Vai soltar. Iniciando agora nesse momento a parte inferior, onde constatamos também que existe um desnível bem nítido entre as portas. O acabamento não chega em cima e deixa uma brecha, sendo que um pedaço essa brecha é maior, no outro pedaço a brecha é menor. Ausência do acabamento lateral. Mobiliário com partes manchada com tinta ou outro material qualquer, liquid paper, mas provavelmente para tentar tampar danos. Fizeram um rombo aqui nessa parte que deveria ser um acabamento escavado. O mobiliário não vai até em cima. Ele para antes. Uma prateleira abandonada dentro do armário. Novamente um recorte daquilo que deveria ser escavado para manter um acabamento. Foi feito um corte gigante, sem acabamento nenhum, sem padrão de corte nenhum. Mantendo o mesmo tipo de corte, a pessoa repetiu aqui de novo, tá? Lembrando que todo o armário não chega até em cima e que as portas
não estão alinhadas corretamente. A cada momento que se fecha, essa porta danifica o acabamento. Não estando a porta, encostando também na parte lateral esquerda, onde iniciamos agora a parte inferior do móvel de baixo, sendo visto as perfurações e a sujeira entranhada. Sendo um mobiliário destinado a uma parte úmida, não deveríamos ter essa parte de madeira exposta. E por aqui também é fácil e nítido se observar o desalinhamento das portas. Iniciando agora a parte inferior desse móvel superior, onde fizeram essa escavação para botar uma luminária. Existiu um dano nesse ponto, sendo observado nitidamente o desalinhamento dessas portas. E aqui existindo outros materiais também abandonados, estando danificados, cortados de forma indevida, ou seja, se perdeu muito material devido a uma falha de técnica, uma falha de planejamento, uma falta de cuidado do prestador de serviço. Ou seja, essas peças estão fadadas ao descarte. Ninguém vai querer um móvel novo cheio de partes recortadas. Lembrando que estamos falando de um imóvel em Ipanema, um imóvel de alto padrão em Ipanema, onde está aí, ó, a perfuração exposta. Isso aqui seria provavelmente um nicho. Olha o acabamento. Não há o que se falar em entrega do trabalho, visto que não foi recebido, e sim no abandono do serviço sem a conclusão do mesmo. Os módulos estão sendo checados e desembalados, porque o prestador de serviço não retornou mais para trabalhar. Onde está aí? Partes que nem foram colocadas ainda já estão danificadas, já estão com seu acabamento ruim, manchados. Simplesmente largados pelo prestador de serviço. Vamos alinhar agora a vistoria nessa parte, onde constata-se que o mobiliário está apoiado em restos de madeira, inexistindo sustentação nesse mobiliário para sustentar o forno que ficará nesse canto, panelas e outros elementos maiores. Vamos dar início a essa parte, vou retirar esses papéis deixados. Onde conseguimos observar aqui, ó, o móvel ele passa do alinhamento da bancada, ficando partes aqui até cortantes mesmo, se a mão estiver molhada. Perfuração do gás, super mal feita. Isso deveria ser um buraco no tamanho exato do elemento para que ele pudesse rotacionar. Os restos ainda de fuligem da serragem do material estão ainda ali.
E aqui, ó, é o acabamento, onde você facilmente constata que não existe um padrão, existindo uma parte que está colada devidamente, logo acima uma que está já descolando, a parte do móvel que passa para fora do revestimento. Olha, esse é o trecho correto. Esse trecho e os demais estão incorretos. Quando você limpar, essa parte aqui não estará protegida e vai se estragar. O recorte, aí é um recorte artesanal, sem acabamento, aonde iniciamos agora a vistoria das gavetas. O gavetário, quando ele fecha, a parte de baixo encosta, a parte de cima não encosta, estando enjanvrado também o revestimento. Lembrando que isso aqui deveria ser uma tabita ou um material que desse acabamento para que ele ficasse embutido, evitando essa torção que causa danos tanto ao mobiliário quanto ao tempo de vida útil. O móvel não chega a fechar a parte superior, existindo uma brecha que vai em todo o seu perímetro. Vamos abrir o gavetário. Aí, ó, acabamento mal feito, colado aparentemente com cuspe ou coisa parecida, porque solta só de você passar o dedo. Tá aqui o acabamento também todo desalinhado, existindo alguns danos já no próprio mobiliário decorrente desse bate-bate. Sendo essa uma gaveta que você tem que soltar e ela tem que ir sozinha. Existindo algumas que fecham e outros que dependem de um esforço que não deveria ser necessário. Que o parafuso não está embutido da forma certa. Está aparecendo, existindo perfurações que não foram fechadas, diversas, muitas. A gaveta simplesmente ela está trabalhando de uma forma forçada, você tem que empurrar para ela fechar em alguns momentos. E todos os danos vão se repetindo em todas as gavetas, fadando ao material, ao seu descarte, que ninguém vai conseguir um outro marceneiro que reaproveite e dê garantia para um serviço que um outro marceneiro fez. Embaixo o móvel continua também todo perfurado, sem os acabamentos devidos. Vamos agora para a parte do forno. As perfurações feitas para poder colocar as dobradiças. Ali uma perfuração que ainda não se entende o nexo da mesma, mas provavelmente deve ser para poder chegar até a tubulação de gás. O recorte em cima artesanal não chega até a parte de cima do mobiliário. O recorte da tomada não casa, um elemento simples, né? Não casa com a caixinha 4x2 que fica atrás na parede, ou seja, foi cortado errado. Aí vamos para a passagem de um mobiliário onde existem partes com uma brecha maior, parte com brecha menor, parte com brecha maior, parte com brecha menor. Ou seja, o corte está feito errado, fadado também ao desfazimento. Parafuso colocado num rombo feito na madeira, além do recorte em cima, também está prejudicial. Perfurações feitas em lugares errados. Mobiliário sem fundo. Lembrando que esse aqui também se encontra assim.
onde ainda esse mobiliário aqui ele chegou mais para frente do que ali, ou seja, ele está sem utilizar essa parte do fundo, cabendo no seu desfazimento. Várias perfurações feitas nas cerâmicas e não aproveitadas, não se sabe quais seriam os objetivos. Aqui fizeram um enchimento com um pedaço de ripa para poder tentar reaproveitar ou fazer alguma coisa, onde nitidamente se vê, perto do parafuso está mais colado e aqui está solto, e perto do parafuso voltou a ficar colado de novo. Nesse ponto o móvel quase que chega na altura do mobiliário, neste aqui não. Restando aqui esse péssimo acabamento que deixa, vou passar a mão aqui por dentro, ó, uma brecha, nunca vai ficar fechado. Aquilo que você quiser fechar para não entrar bichos, insetos, não vai servir. Uma fixação estranha nesse trecho, para o que seria para colocar as dobradiças, o móvel estando descascado, danificado, inúmeros pedaços. Mais uma parte sem fundo, onde também temos que destacar a brecha do móvel aqui, ela vai se afunilando, mostrando que está fora do esquadro. Um péssimo acabamento nesse canto, aonde ligar o flash para tentar ver se melhora um pouquinho. Olha isso. Parece até que existe um ressalto, né? Mas não é. É um acabamento ruim mesmo, olha. E aonde se danifica, se coloca uma massinha branca para poder tampar. Essa é a técnica utilizada pelo prestador de serviço. Acabamento muito ruim mesmo. Nesse ponto aqui até o momento está sendo a brecha maior, ou seja, aqui já está com uma distância excessiva. Ela vai aumentando, além dos danos. Também não chegando abaixo certinho, não fechando. Esse móvel aqui ele está mais curto do que o que deveria, ou seja, fica fadado também ao seu desfazimento. Você vê que esses aqui eles chegam alinhados quase, né? Estão errados, estão faltando dimensão, mas estão alinhados quase. Isso aqui está exagerado, né? Eu tenho um dedo, eu passo um dedo aqui. A fixação desses móveis, a forma está equivocada, porque segura somente o fundo e a parte da frente dos móveis ela tende a descer. Iniciando mais outro móvel. Aqui a caixinha até foi cortada quase na direção, apesar de estar ainda enjanvrada, tá? Mas infelizmente também está mal feito. As perfurações dos parafusos danificaram o acabamento. Ou seja, aquilo que deveria ser somente o parafuso aparecendo, existem vários outros danos, inclusive com pontas de parafuso aparecendo. Por quê? Deve ter do lado de lá para cá alguma outra coisa, algo que foi puxado aqui e danificou no momento da fixação. Gavetário sem a parte frontal, onde o mesmo não está funcionando adequadamente, ou seja, tem que fazer força para poder retirá-lo. E observa-se as adaptações mal feitas e despadronizadas, onde a parte do acabamento aqui passa um pouco para cá, porque essa gaveta foi feita mais fina do que esse filete de revestimento. Ó, não vai, fazendo força para poder ir. Resto de madeira aqui solto, como se fosse um gavetário, aonde também observamos que a parte de baixo
desse gravetário tá aí, ó, com os preguinhos todos aparentes, em vez de serem encaixados. Um acabamento muito ruim mesmo. Chegando nesse ponto, também constatamos o desnivelamento vertical do móvel, onde a brechinha tem hora que ela fecha, tem hora que ela abre, tem hora que ela fecha, tem hora que ela abre. Já se encontra parafusado. Então, ou seja, basicamente isso seria o que ele desejaria entregar, com o mobiliário todo pontalitado, danificado, aonde a parte de cima é uma madeira de tom mais amarelada, a de baixo com madeira de tom mais esbranquiçada. Ou seja, despadronizou o material que é novo, não tem nexo. Os danos na colocação dos parafusos são assim, absurdos. A sujeira deixada do contato das mãos ou da sujeira das ferramentas com a marcenaria, sim, é grotesca. Tá feio. Estando o móvel danificado em muitos pontos, em inúmeros pontos. Em alguns fizeram perfurações nas cerâmicas e não aproveitaram essas perfurações. Não se sabe qual seria a intenção do prestador de serviço. Novamente a caixinha não casa com a perfuração. Aqui também não. Estando aí o móvel já todo danificado, sujo, como se tivesse mais de uma década de uso. Voltando que esses acabamentos deveriam estar novos e conservados, porque são novos, né? Não adianta a gente pegar um material bom e colocar uma mão de obra que não sabe aproveitar o material. Então, ó, é isso aí, ó. Isso é o que se constata da fabricação ou da tentativa de fabricação desse mobiliário. São tantos parafusos e danos que fica até quase que impossível contabilizar a quantidade. Lembrando ainda que muitos dos revestimentos estão se soltando, se desgastando, isso já quando não estão danificados. Alguns estão assim, ó, mal colados, ou seja, fadados a se soltar em curto espaço de tempo. Olha isso, a falta de acabamento. E o que a gente consegue constatar é isso. Um monte de outros restos de madeira largados e sem acabamento. Ou seja, não tem como se falar em reaproveitar isso. Um marceneiro que se preze vai tentar aproveitar e botar seu nome no material tão mal produzido. Olha, toda a fórmica danificada. Assim, de forma generalizada. Não se acha um pedaço em que a fórmica esteja em perfeito estado. Nenhuma parte. Todas elas, assim, danificadas. Então, assim, não tem o que se falar em tentar reaproveitar, a não ser que seja um paliativo emergencial, visto que era uma obra que já deveria ter sido entregue em dezembro, ou seja, o aluguel que já estaria se rendendo desde aquela época encontra-se perdido. Vamos passar agora o aluguel do período de carnaval também sem poder
Porque além do péssimo serviço e do abandono, o que foi entregue está fadado ao descarte. Nada menos do que isso. O móvel não encosta, ou seja, é feito menor. Em vários pedaços ele é feito a menor. Um imóvel que é encomendado sob medida. Não há nexo nisso. Como você encomenda um móvel sob medida, e esse móvel é feito a menor, e tem que ficar fazendo um monte de gambiarras com pedaços de madeira para poder tentar fechar, para tentar fazer ele se encontrar com partes que deveriam ser feitas para o local. Como você vai falar? Já existia a caixa na parede. Por que o corte não seguiu a caixa na parede? É pressa, é falta de zelo, falta de cuidado ou inexperiência do profissional. Realmente pode ser um profissional que não tem experiência nesse tipo de mobiliário ou tem experiência em um mobiliário de um padrão inferior e se aventurou a trabalhar, acarretando nisso aí, ó. Então, nada mais, nada menos, o mobiliário é menor do que os vãos, não tem acabamentos, todas as fórmicas estão pontaletadas, ou seja, danificadas, as portas roçam no próprio mobiliário, os acabamentos das portas mal encaixados estão enjambrados, enviesados. As gavetas, mesma coisa, não funcionam automaticamente como deveriam. E todo o material está assim, mascarado, com danos e sujeira imensa, fora do esquadro, desnivelado e agravantes pela forma de fixação do mobiliário na parede, de forma muito improvisada e perigosa. Por quê? Quando se colocar um forno de aproximados 20 a 30 quilos e mais algum alimento dentro, quem pode garantir que isso aqui não vai cair estando preso somente ali com pouquíssimos parafusos? Nesse aqui, por exemplo, nós constatamos que não existe parafuso na parede. Ou se existir, é um aqui. É um aqui, nesse pedaço, só. E um aqui. Ou seja, todo esse móvel aqui está preso na lateral de lá e lateral desse canto aqui. Podendo, no momento de se utilizar o forno, esse móvel se desprender e cair em cima do usuário. Ou seja, gera risco de acidente. Dependendo da idade da pessoa ou do problema, pode se caracterizar até um risco de morte, neste caso. Com base em todos os elementos preservados e aferidos, diagnostica-se que correto é desfazer tudo, sendo impossível o reaproveitamento do material, porque tanto aqueles que já foram colocados de uma certa forma de montagem que precária, não terminada, mas colocados, quanto os que ainda estão para ser utilizados, todos eles encontram-se danificados. Impossível de reaproveitamento com perfil de qualidade e padrão desejado.